Estamos começando aqui mais um episódio, até travei para falar, episódio e é uma grande alegria receber ela aqui, uma pessoa que eu admiro desde que eu era um pitoquinho, porque além de convidada, ela é minha prima, né? E eu tenho muito carinho por ela. E aproveitando que a gente está nesse comecinho de episódio, corre lá, vai lá no Instituto Pius, se você tem interesse em ter uma pós-graduação em bioética, bioética aplicada, e tem diversos cursos lá sobre defesa da vida, vale a pena de você ir lá no Instituto Pius e dar uma olhada, tá bom? Eu vou deixar até aqui na descrição. Dani, seja bem-vinda, Obrigada. é um prazer ter você aqui. Se apresenta um pouco o pessoal, que provavelmente o pessoal também não te conhece, né? Eu sei que você é mãe de três, né? E queria que você se apresentasse um pouco para a gente depois entrar nesse assunto que ó, hoje o assunto vai pegar todo mundo, hein? Por que que todo mundo, provavelmente, por que que todo mundo é feliz menos eu? Bom, você já me apresentou, eu sou a Dani, eu sou mãe de 3 filhos mais um, né? Eu tenho uma avó que mora comigo hoje, que tem 90 anos. Sou casada, esse ano faz 20 anos que eu sou casada. 20 anos já? Meu Deus, como passa rápido o tempo, Caramba. né? E, bom, eu sou professora, eu sou terapeuta, eu sou mãe, sou esposa, sou mulher, sou preocupada, sou observadora e sou uma pessoa de muita fé. E se for que você é terapeuta, você foi terapeuta pelo curso do Ítalo, foi isso? Isso, eu Hum. tenho a certificação do Ítalo Marcilli, que é um curso específico para formação de terapeutas, e também estou finalizando a pós dele em psicologia clínica. Caramba, você tá fazendo aposta, amigo. Estou fazendo uma pós também. E o que que você, fazendo esse curso, né? O que que você percebeu, assim, existe hoje uma necessidade das pessoas serem terapeutas, ajudar outras pessoas, ou hoje... É, o primeiro ponto que eu acho que é importante dessa certificação do Ítalo, que é ele ensina a gente a ser pessoa, em primeiro lugar, Aham. né? Porque é impossível a gente cuidar do outro, é impossível a gente olhar para o outro se a gente não se conhece. Então a gente vai transbordar aquilo que a gente está cheio. Então, se estiver vazio, não transborda nada. Não tem o que dar. Então, é exatamente. Então, primeiro parte de um conhecimento. Então, todas as técnicas, todas as propostas que ele apresenta, primeiro você acaba se aplicando, né? Se esforçando para ser uma pessoa melhor. Então, primeiro você faz, vamos dizer assim, os exercícios que tem lá do Ítala e depois você aplica em alguém? As coisas acontecem simultaneamente, né? Entendi. Porque assim, a cada aula, a cada conteúdo, você fala, opa, peraí, eu percebo isso em mim também. Nossa, eu percebi isso na infância. Ah, minha mãe, minha irmã. Ele fala que quando estudamos para ser terapeutas, não tem como colocar. Eu sou terapeuta, agora eu vou guardar no bolso, agora eu vou ser mãe, né? Depois do Agora podcast você volta a ser eu terapeuta, né? volto a ser terapeuta. Não, isso não existe, porque é como se abrisse uma lente na nossa frente e a gente passa a olhar o outro e eu acredito que encontrar a parte boa que tá escondida e de repente ninguém vê, nem a própria pessoa. E isso é difícil, né? É difícil. Porque a gente tem muitas lentes, né? Eu sou um cara que tem lentes que se eu revelar, o povo até assusta. Mas Mas, aos poucos essas lentes vão não caindo, cai já. vão caindo, vamos percebendo que temos dificuldades, o outro também tem dificuldade, algumas são parecidas, algumas são diferentes. A história, de uma forma geral, ela é similar. O que muda é um detalhe ou outro, Hum. porque é a vida acontecendo, E né. todo mundo passa por algum sofrimento ou vai passar. Não tem Sim. como pessoa, a não ser que, sei lá, a pessoa esteja, é, não sei se é a melhor palavra alienada, de falar que assim, não tive nenhum É. sofrimento na minha vida. Sim, de repente, com alguma doença psíquica que faz com que Entendi. ela esteja fora da realidade, é possível que ela Não ache, de reconheça isso. repente, que tá até já no paraíso, né. É, Caramba! é. E aí o terapeuta ele ajuda a pessoa a colocar um pouco. É, é conseguir se enxergar e conseguir escrever sua história, porque é uma forte tendência a gente acreditar que a história do outro, ela é melhor do que a nossa, mas a gente precisa aprender a contar bem a nossa história.
Porque a sua história é bonita, a minha história é bonita, de quem tá assistindo é bonita. A gente tem que mudar a forma de olhar. Até tem aquele salmo, né? Toda história é santa. Exatamente, Toda história é santa. exatamente. E, Dani, até aproveitando, entrando aqui um pouco no assunto de hoje, né? Que a gente colocou, por que que a gente tem essa impressão de que todo mundo é feliz menos a gente? Nós temos aí as redes sociais, né? Sim. Que eu costumo dizer que elas não são o demônio encarnado, mas há de se ter um certo cuidado com isso. Mas por que que a Sim. gente tem essa. É porque a gente compara a nossa vida de bastidor. Então eu tô dentro do meu bastidor, né? Uhum. Ali atrás das cortinas. E a gente compara essa nossa história de bastidor com a vitrine do outro. Então, não é possível você encontrar beleza maior na sua vida de bastidor comparado a uma vitrine, que ela foi preparada para mostrar o lado bom, a parte interessante, né? Salvo algumas exceções, é difícil a pessoa ir lá para abrir o coração e dizer o quanto a vida dela é difícil, né? Inclusive, esse foi um dos motivos que eu busquei estudar primeiro me formar terapeuta para depois estudar a psicoterapia, porque às vezes dá a impressão de que só eu tenho dor de dente, só meu filho faz xixi na cama, Só os seus filhos não querem comer brócolis? só meu marido fica bravo, Entendi. né? E aí, conforme a gente vai conversando com as pessoas, vai percebendo que os problemas são parecidos, né? Então, por exemplo, eu às vezes sofro de TPM, mas às vezes a mulher que tá perto de mim não sabe que eu tô sofrendo de TPM. Se eu tô parada, quieta, maquiada e arrumada, a vida dela é ótima. Ela não tá sentindo nada, né? Porque a gente não precisa transbordar aquilo que não tá fazendo bem naquele momento, né? Pelo contrário, eu acredito que até é uma função nossa fazer com que a nossa companhia seja agradável. Se eu parar do lado de uma pessoa e só ficar, ai, porque aqui dói, porque ai, eu não tenho dinheiro para pagar minha conta, as pessoas não querem ficar próximas. Então, existe o lugar certo para a gente falar sobre isso. Existe o lugar certo para tratar, para equilibrar todas essas situações, né? Às vezes pode ser com uma amiga, às vezes com um diretor espiritual, e muitas vezes é necessário uma psicoterapeuta, né? Um psicólogo, em alguns casos, psiquiatra, quando é alguma coisa mais específica. Muito legal. É até bom saber disso, porque eu acho que a gente tem muito desequilíbrio hoje no sentido de ou a gente fala mais do que deve, ou não fala e também vira um problema, porque não tem onde falar. Sim. E aí, até aproveitando sobre as redes sociais, não sei o que que você tem percebido isso, é claro que tem coisas de terapia que você não vai falar aqui, óbvio, mas é, se existe algum sintoma, assim, que tem também dado muita pancada em casais no sentido de, às vezes as pessoas olham para as redes sociais e se comparam a pessoas que estão em algum destaque, ou não, tá? Ou até próximas mesmo, e falam assim, nossa, minha vida é um fracasso, Sim, né? E como ajudar essas pessoas, assim, a voltar para não, olha, sua vida não é um fracasso, né? Tem as coisas boas, tem as coisas difíceis. exatamente. Na verdade, quando a gente erra, a gente aprende, né? Quando a gente só faz a coisa certa, a gente vive naquela estagnação. Então, o erro, a dificuldade vai forjando para que a gente se torne melhor. Então, o problema, a dificuldade, às vezes o erro que a gente comete é um bem, na maioria das vezes, né? Porque a gente sempre colhe um Uhum. fruto muito positivo disso. Mas eu acho muito interessante como algumas pessoas têm não sei se é habilidade, não sei o que que é, de olhar a história de uma figura, de repente, que é até famosa, falar assim, nossa, é o casal do ano, né? E aí, de repente, aquele casal do ano é um casal que se formou de 2 casamentos que foram dissolvidos e que daqui 1 ano ou 2 já não são mais casais. Então, é é a foto da vitrine, né. Então, os 2 sorrindo, um casamento bonito, uma lua de mel num lugar incrível, existe uma quantidade de dinheiro muito grande, mas será que é possível quantificar o quanto aquela pessoa tem de amor e a quantidade de felicidade, porque a gente não é feliz o tempo inteiro, também não é triste o tempo inteiro, né?
E a dele e a sua? Será que se tivéssemos a oportunidade de sentar assim, sabe, Tete a tete tete mesmo. a tete, sem filtro, né, sem iate, né, será que seria possível distinguir quem realmente tem uma vida mais feliz? E até porque eu imagino, né, na minha simplicidade aqui de pensamento, que às vezes o que é felicidade para uma pessoa também não vai ser para outra, Exatamente. né? Aí eu acho que na questão do casal, eu vou exemplificar o que eu tô falando. Por exemplo, eu e a Jéssica, quando nós tivemos um namoro santo, graças a Deus, e nós decidimos ter uma escolha de vida. Então, nós decidimos ter muitos filhos, nós sabíamos qual seria a consequência disso, que às vezes você vai ter que abrir mão de ter um tênis novo, de ter não sei o quê, de ter. Mas a gente, em comunhão, tomou essa decisão. E por incrível que pareça, por mais perrengue que é, porque tem as questões de família numerosa, a gente é muito feliz ali. E às vezes eu fico assim, as pessoas chegam e falam, mas como assim você nunca viajou pra Disney com seus filhos? Como Exato. assim seus filhos não estudam na escola tal, ou não tem tal coisa? Sim, Eu entendo que as pessoas querem dizer com isso, porque talvez elas não tenham experimentado essa realidade que eu experimentei. sim. Mas eu também fico pensando assim, poxa, mas será que o fato do meu filho estudar no colégio A, B ou C, né, privado, hoje eles não estudam, vai trazer essa tal felicidade para eles? Ou será que eles não podem encontrar essa felicidade num seio familiar? É, na verdade, para a pessoa encontrar a verdadeira felicidade, ela tem que ter primeiro a felicidade dentro do lar dela, né. E aí a felicidade dentro do lar não são as possibilidades de você viajar ou de passear, mas é a capacidade de ser feliz ali, dentro das 4 paredes, sem Naquela precisar de realidade. nada. Não, sem precisar de nada. Mesmo que tenha muito dinheiro, Hum. né, por exemplo, eu conheço casais que têm muito dinheiro e que na sexta-feira, no sábado, se reúnem para jogar um jogo de tabuleiro a família toda. Qual qual que é o investimento financeiro que uma situação dessa oferece? Nenhum. É, você não precisa de muito, você precisa do jogo de tabuleiro. Então, isso é uma coisa que independe se é na família que tem mais dinheiro, na família que tem menos dinheiro, é uma escolha viver junto, ser feliz em família, né. Por exemplo, não dá para ser feliz dentro de casa, dentro da sua família, se você trabalha a semana inteira, os seus filhos estudam e de final de semana você tem compromisso. Aí fica difícil, né? Aí você não está em casa, entendeu? Porque eu acho que desculpa te cortar, mas assim, Sim. o que gera tal, na minha experiência, tá? Aí você coloca um pouco da sua, embora em alguns momentos tenha sido igual, porque nós tivemos a mesma avó e eu já vou chegar lá. Mas eu me lembro muito, até entrando nesse assunto, né? Vou até usar isso como exemplo. Uma coisa que me marca muito é o Natal. Sim, Natal, eu acho que a nossa avó, ela conseguiu, de alguma forma, criar ali um lugar que virou um memorial, né? E aí acho que para mim entra muito nessa questão da felicidade. Tem a parte sim, espiritual de se alegrar porque nosso Salvador veio, se fez carne, é, habitou entre nós, né? E toda a história ali. Mas para mim o Natal ele tá muito ligado também a essa coisa de família mesmo, sabe? De tipo, é, que até chega até a ser engraçado porque é um imperfeito no perfeito. exato. Sabe? É. Tipo, é um gritando, aí o outro pega o peru, o outro pega a farofa, Ninguém se escuta. ninguém se Aquele escuta. amigo secreto que Dura 5 merece uma anos, resenha à parte, né. entendeu? Aí um quer fazer churrasco, o outro quer macarrão, e é Exatamente. aquela coisa e tudo dá certo no final, né? Aquela coisa Sim. bem de família mesmo. Como que foi isso pra você também? Como foi isso pra você? E voltando na pergunta, eu acho que isso que gera também um pouco de felicidade, não é? Sim. Falando da avó, né, a saudosa avó, Saudosa Vanéia. eh, eu inclusive acredito que ela olha por nós, né, certeza que essa mulher tá no céu, Nossa, ao lado se ela não tá, olha, do nós estamos lascados. do pai. Exatamente. Eu tenho uma história bem interessante com a avó. A loja do meu pai ficava, localizada na garagem da casa dela, né, então teve uma fase da minha vida que os meus pais estavam lá, eu estudava de manhã e eu precisava ficar na loja à tarde. Então, aquelas coisas que não acontecem em qualquer família, sabe, de às vezes brigar com pai e mãe, a gente fica bravo, fala: "Nossa, minha mãe é uma bruxa, meu pai sei lá o quê", e aí eu subia na casa dela.
chegava lá: "Vó, você não sabe o que minha mãe e meu pai fizeram?" Eu falava: "Isso, isso, 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 isso". Aí ela me abraçava, deitava na perna dela, ficava mexendo, fingindo que estava catando piolho, Aham. né, ela batia assim uma unha na outra, ficava fingindo que estava catando piolho. "Calma, se acalma, é difícil mesmo, aos poucos você vai aprendendo, não sei o quê". Aí estava calmo, estava tudo bem. "Então, olha só, seus pais têm razão. Eles fizeram isso por conta disso, disso, disso". Então foi uma mulher que eu conheci que combinava o carinho e a firmeza. E eu sempre quis ser assim. Só que é difícil, né, porque a avó Naíra ela quem conviveu com ela sabe a mulher que ela era. E é lógico que ela teve os seus erros, os seus escorregões, mas ela deixou isso, sabe, impregnado dentro de mim, que a mulher precisa se tornar uma anciã, né. E qual é a função da anciã? Ser aquele colo que vai acolher a dificuldade, os problemas, mas vai mostrar a verdade, sabe. E aí foi isso que, acho que de uns 4 ou 5 anos para trás, eu falei assim: "Eu quero ser como minha avó". E aí eu falei assim: "É, vó Santa Ana, né, a avó de Maria". Sim. Falei: "É isso, eu quero ser uma avó, daquelas vó bem gostosa, Uhum. e que seja uma anciã, alguém que as pessoas procurem quando precisarem de ajuda". E aí foi aí que eu comecei a estudar e ir profundamente nessa questão das dores das mulheres, das aflições. E aí, conversando, né, começando nesse processo terapêutico, eu comecei a perceber que existia uma Padrão. similaridade nas situações, né. Então assim, eh só na minha casa que os filhos brigam, é só na minha casa que às vezes torce o bico para comida, meu marido não tem paciência. Meu marido é ótimo, tá, gente? Ele é um caso à parte. Aí o taulão, pega esse cote. É lógico que às vezes eu perco a paciência com ele, ele também perde comigo, mas eu percebi isso, sabe, que, o que me trouxe até ali, por que que eu casei com o Paulo? Né, eu casei com o Paulo porque ele tinha uma série de pontos positivos, e que aquilo era o que eu não assim, não abria mão, Negociável. era inegociável para a pessoa que fosse meu marido. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta agora muito Sim, boa. Pra você chegar nesse, vamos dizer assim, nessa avaliação do homem que você queria, foi porque você também teve, talvez algumas experiências não muito não, boas. não muito boas, mas eu acho que também, por exemplo, você falava muito da experiência ali da família, que traz Sim, felicidade, que sim, traz algumas referências, falou da sim, sua avó, que sim, foi um marco pra você. Isso também te ajudou a criar este, não vou dizer esse critério, mas fala assim: "Olha, eu com quero certeza. me dar o valor e eu quero ter Sim, uma família e as vamos dizer assim, as exigências são essas", vamos dizer assim. exatamente. Então, assim, eu tinha um exemplo de pai dentro de casa, por exemplo, meu pai e minha mãe são namorados até hoje. Sim, são mesmo. E São. são muito alegres, São felizes. namorados, às vezes se desentendem, mas conversam, se resolvem, né, um cuida do outro, tem algumas características específicas que até a família toda conhece, né, de apelido, da forma carinhosa de chamar. Então, eu queria que a minha vida e da minha família fosse no mínimo como a dos meus pais. E com os exemplos de família que eu tinha também dentro da minha família, junto com a minha avó, né. É lógico que todos têm problemas, né. Alguns casais viraram mais referência para mim do que outros, mas foi isso. Eu falei assim: "Não, eu quero casar, eu quero ter filhos, eu quero ver os meus filhos crescendo, eu quero que os meus filhos sejam independentes", então eu sempre pensei muito nisso. Mas eu quero abrir uma parte de um momento da minha vida que, assim, foi difícil por conta de mim comigo mesmo, Uhum. sabe, assim? Eh, eu optei no começo por esperar para ter o primeiro filho. Infelizmente por uma má orientação, porque falaram para mim: "Olha, você pode usar o método Billings". E
Eu fui mal orientada e eu falei: "Tá bom, vou usar o método Billings". Então, demorou um pouco para vir o meu primeiro filho. E aí, no quando eu resolvi, né, que eu queria ter esse filho, que inclusive eu resolvi sozinha, mulheres não façam isso, tá. Eu resolvi sozinha. Depois eu vou É, entrar nesse por quê? Porque Só fala meu marido sempre achou que ainda não era a hora, né. "Não, eu quero ter filho sim, mas a gente precisa esperar não sei o quê, a gente precisa esperar não sei o que lá". E aí, o que que eu fiz? Eu enganei meu marido. é porque o homem também pensa muito, tipo assim: "Putz, eu vou ter um filho, não, preciso de um carro, não", né, Exatamente, essas coisas. exatamente. E aí, o que que aconteceu? Eh, Como a gente acompanhava tudo direitinho, sabia do período fértil, eu menti para ele. Eu falei que eu estava menstruada num período que eu não estava, falei que eu estava fértil num período que eu não estava, e aí isso gerou uma confusão, eu falei: "Vai ser hoje", né. O meu ginecologista na época me ajudou também, que tinha um aparelhinho que media, e eu também não acho que isso é certo. Naquele momento, para mim foi, porque quando eu engravidei, ele fez assim: "Mas como assim?" Eu falei: "Você quer que eu te explique como foi que aconteceu?" Eu falei: "Eu acho que não", né. E aí, durante a gestação, eu falei para ele, eu falei assim: "Olha, amor, é o seguinte, o relógio biológico começa a bater", né, eu estava com 28 para 29 anos. Falei: "Amor, se a gente for esperar, a gente vai esperar a vida inteira. Então, eu eu tive essa decisão de te enganar". Aí sabe o que ele falou pra mim? "Obrigado". Porque se você não tivesse feito isso, pode ser que eu ficasse esperando 5, 10, 15, 20 anos, Caramba, né. E aí eu tive o Matheus, passaram alguns anos, e aí eu queria engravidar, eu não te existem mulheres que engravidam, acho que no ar, respirando. é, Jéssica, Algumas têm mais dificuldade, né. E aí eu me lembro um dia, eh, a minha menstruação estava atrasada, era uma reunião de família, da família do meu marido, e sempre tem alguém perto que conta que tá grávida, né. aham. É impressionante. E aí eu, na festa, eu fui ao banheiro, eu não senti nada, a minha menstruação veio. Dentro do banheiro, eu caí em prantos. E é interessante que nessa época também se falava, estava numa onda de falar de aborto, se aprova, não aprova, Uhum. e aí eu fiquei numa tristeza tão grande, eu falei assim: "Meu Deus", sabe, assim, eu queria tanto ter mais filhos, e eu não consigo. E tem gente que não quer e engravida, sabe assim? Uhum. Então, eu acho que Deus deve ter entregado o roteiro errado para mim, sabe assim? Peguei a ficha Eu errada. acho que eu peguei a ficha errada, não é possível, né. Então, por que que eu entrei nesse assunto, né? Os meus filhos, eles foram espaçados, não porque eu escolhi, porque eu não tenho essa fertilidade super uau, ou o meu marido, eu não sei, a gente nunca foi atrás disso. Então assim, a minha família biológica tem 3 filhos. Eu perdi 2 no início da gestação, antes de evoluir, bem no comecinho. E hoje mais minha avó de 91, que é minha filha adotiva, né. Mas existem famílias que não vão conseguir gerar nenhum. E existem famílias que vão gerar 8, 9, 10. Então, qual é a quantidade certa de filhos? Não existe. Maria teve um só, Que bom. e foi o nosso salvador. Entendeu? Então, assim, a gente não pode comparar A régua, né. não Régua. existe isso, sabe, assim: "Ai, Deus me entregou a história errada", sabe. "Eu quero ter uma família numerosa", não é Deus que não é você que determina isso, é Deus. Foi ótimo você ter entrado nesse ponto, porque a coisa que eu mais escutei quando eu ia ter a Maria Isabel, né, que é minha terceira filha, as pessoas falam assim: "Mas quando é que você decidiu ter uma família numerosa?" Eu falo: "Gente, eu não decidi, não é algo que você vai lá e planeja, entendeu? Não, deixa eu ver meu orçamento aqui, eu acho que pelos cálculos, dá pra ter mais 2, tá". Não é isso, é simplesmente a gente, e não é que a gente não tem medo, não, dá medo sim, é uma, a gente sabe da responsabilidade, mas a gente fala: "Senhor, eu tô aqui, quero fazer a tua vontade, me ajuda", né. Sim, Me ajuda nas precariedades que eu tenho, me ajuda a combater, me ajuda a não me fechar na vida, e é uma graça. E eu falo, é uma graça que Deus me deu hoje. Amanhã pode ser que eu não tenha
essa mesma abertura? Pode. Tudo pode acontecer, Sim, né? As pessoas não são imutáveis, elas são justamente aquilo. exatamente. E uma coisa que eu acho que é importante a gente pensar também que toda mulher ela é maternal. Então, assim, ela foi criada para a maternidade. A mulher foi criada para a maternidade. Algumas vão exercer tendo muitos filhos, outras poucos. Outras nenhum. É possível exercer a maternidade sem nenhum filho. Algumas mulheres com filhos biológicos, outras mulheres com filhos adotivos. Mas existem mulheres que são maternas na presença de outras pessoas, né? Quantas mulheres que a gente conhece que não têm filho nenhum, mas são rodeadas, às vezes, de sobrinhos ou colegas de trabalho, onde ela acaba sendo aquela referência maternal, né? Algumas religiosas que têm milhares de filhos adotivos, Uhum. né? Então, Verdade. Até o Instituto Hessen, né? Elas, você vê que as irmãs lá, elas, é, como que eu posso dizer? Elas têm filhos espirituais, vamos dizer, sim, que são mesmo, porque elas rezam, sim, se preocupam, né? Com sim. as pessoas que estão próximas, porque elas conhecem muita gente, obviamente. Sim. Então, eu tenho filhos biológicos, eu tenho eu considero adotiva, Sim, né? claro. A minha avó é minha filha adotiva. Eu tenho filhas espirituais, eu tenho filhas de coração, né? Dentro do trabalho, eh, perto de casa, amigas, sabe? E isso é muito importante para a mulher. E a grande dor da mulher hoje é que ela não sabe que ela precisa disso, que ela foi feita para isso. Ela não consegue exercer isso, essa maternidade, porque ela foi forjada para isso. Então, como você pode exercer a sua maternidade? Você como mulher, você vai exercer sua maternidade tendo filhos? Você vai exercer a sua maternidade eu ia fazer uma brincadeira, mas não vou não. Você vai exercer a sua maternidade acolhendo as suas amigas, né, você vai exercer a sua maternidade trabalhando na igreja, não Cuidando da sei, avó cuidando da avó, né, ou de um. é dando o máximo do seu amor pelo seu marido, né. Você não vai ser mãe do marido, Claro. mas existe uma diferença entre ser mãe e ser materna. E qual que é a diferença? A diferença, por exemplo, a mãe ela vai cuidar da questão da formação e crescimento dessa pessoa. Agora, por exemplo, para você ser materno, você tem que acolher na empatia, no carinho, dando exemplo. Você, quando é mãe, você é materna, mas é possível você ser só materna, Entendi. né? Então, aquela pessoa fala assim: Nossa, eu olho para você, eu acho um barato isso. Dani, você é tão calma. O Bruno sabe como eu sou calma. Ela fala assim, gente, propaganda enganosa. É o que eu aparento ser, porque eu me forço a ser uma pessoa calma. Ai, Dani, você fala calmamente. Nossa, eu sempre ouvi do meu marido que eu tinha voz de trovão. Então, assim, eu tento oferecer o que eu tenho de melhor para o outro. E nisso eu sou materna. Às vezes eu erro. Claro. Muitas vezes eu erro, né? Porque a gente está vivendo e a vida é assim. Muitas vezes acho que a gente erra e algumas a gente acerta. E até aproveitando sobre essa questão de errar e acertar, você acha que hoje as mulheres elas estão mais vivendo uma solidão maior, talvez porque elas não exercem isso? Exatamente. Porque nós fomos feitas para isso. Então, existem algumas características específicas da mulher que eu vejo como dons que ela tem. Ajuda Por a gente a falar exemplo, algumas. algumas pessoas chamam de sexto sentido, né? De, ai, parece que ela prevê mais ou menos o que vai acontecer. Aquele acolhimento, aquela coisa que a casa cria quando tem uma mulher dentro, né? É o perfume, é o andar, é o olhar, né? Eu não falei nada, mas minha mãe sabe o que eu tô passando, Uhum. né? Eu não falei nada, mas minha mulher sabe que eu não tô bem. Então, é nesse momento que a gente exerce o dom que foi dado por Deus a nós. E aí, quando a gente tem um dom e pega uma caixinha e guarda dentro, Aí é problema. a gente cria um vazio,
Porque ao invés de executar aquele dom, ao invés de partilhar aquele dom, a gente guarda ele fora da gente. E aí cria aquele vazio da solidão. Muito bom. E até abordando um pouco sobre isso que eu tinha notado aqui, hoje também existe como que eu posso dizer, uma propaganda, uma construção de que não reflete, talvez, isso aí que a mulher deva viver ou deva Sim. ser. E assim, olhando, como que você tem visto, quando você olha assim, essas jovens mulheres que podem estar começando o casamento, ou não, ou que já estão casadas há muito tempo, é, elas têm passado muito por esse sofrimento? Assim, como que eu posso dizer? Ter no imaginário dela um conceito do que seria ser mulher Sim, e o que realmente é para ser mulher? exato. Sim. É sempre espelhado na história do outro, né? Então, se a gente pegar uma coisa simples, uma profissão, vou usar professora, todo mundo conhece Uhum, professora, uhum. né? Então a gente tem o professor da educação infantil, a gente tem o professor do ensino fundamental 1, do 2, do médio, da faculdade, o professor de educação física, o professor que é formado em letras, física. Existe uma infinidade. Também existe a esposa X, Y, cada uma é uma. Então, não dá para aplicar, por exemplo, o que eu faço na vida da Jéssica. Não dá. Não Não dá. dá. Eu sou uma, a Jéssica é outra. A começar pela idade, né, que eu já Não. tô bem mais velhinha que ela. Mais madura. Então é assim, não dá pra gente querer viver uma vida baseada no que dá certo para o outro. Então, é nisso que cai um pouco do perigo da rede social. Porque aí você, então ela educa o filho dela dessa forma, ela faz desse jeito, ela faz daquele outro jeito, ela monta a mesa desse jeito, ela fala com o marido dessa forma, o marido responde assim. Você não é ela, Isso o seu marido não é é ele, entendeu? Então aí cria um nó na cabeça. Por quê? Nós sentimos naturalmente o que a gente precisa fazer. Sentimos, acho que não é a palavra muito correta, porque sentimento não é palpável, Uhum. né? Mas nós somos movidas por uma força que nos faz fazer isto ou aquilo, né? Os homens também. E isso vem de dentro para fora. Por exemplo, quando nasceu seu primeiro filho, ninguém falou para Jéssica como que ela devia fazer força, como que ia expelir, como que ia amamentar. Come achar o Expeli peito, tá? não nasceu porque ninguém falou para ela como que tinha que sair, né. Nasceu. Ele não saiu de lá de dentro da barriga dela, porque ninguém explicou para o bebê como que tinha que sair. Não, tem coisas que a gente naturalmente é movido a fazer, né. E aí, se você para e presta atenção no no seu corpo se movimentando, né, não tem vezes que você fala assim: "Ai, eu sei lá, tô com vontade de comer um ovo". Uhum. Não é um chocolate, é um ovo. Pode ser que seu corpo esteja precisando de uma energia específica desse alimento, né. Então, isso funciona com tudo, inclusive na forma de conduzir a educação dos seus filhos, na forma de conduzir o seu casamento. Uma coisa que não pode faltar é o diálogo entre o casal, Ia chegar, porque, ia chegar nesse ponto agora. na educação dos filhos, s pode ser que os 2 tenham ótimos objetivos, para traçar com os filhos. Se um falar A e outro fala B, vira uma catástrofe. E a criança também não sabe o que seguir, né? Exatamente, aí ela perde a referência. Então, um ponto importante é os 2 falarem a mesma língua. E, não menos importante, o segundo é viverem aquilo que eles estão pedindo para que os Pedindo pra... filhos façam. Ô, Dani, você acha que hoje existe até aproveitando, né, você falou das redes sociais, das comparações, você acha que hoje existe um ideal meio que inalcançável de uma mulher católica? Ah, sim, Porque, veja bem, não que ordem, beleza, todas essas coisas não sejam importantes, são, sim, inclusive ajudam muito. Meu medo é que, às vezes, nesse anseio de buscar essa virtude, que também é da temperança, as pessoas estão tipo assim, meu, não, tem que acordar 5 horas da manhã, tem que fazer bolo, tem que tirar ele da vaca, tem que estar com a... Igual a Bela Farm, assim, sabe? sim.
E, cara, a gente Vestido de linho florido. Tem uma amiga minha que tira um sarro. Ela fala assim: vestido de linho florido andando na grama cheia de picão, exatamente. né? Exata E aí entra naquilo que a gente estava falando, da vitrine dos bastidores. O vestido daquela atriz no filme andando pelos campos é maravilhoso. Como será que fica depois da gravação aquele vestido? nossa, Será que ele é. Não cabe. É, o que acontece se a roupa do defunto for maior? Vai ficar desconfortável. Então, não dá para querer viver uma vida do outro. Espera aí, deixa eu vestir a roupa da fulana de tal que dá tudo certo para ela. Não vai dar certo, porque vocês são pessoas diferentes, né? Então, o que funciona para ela pode ser que não funcione para você. E segundo, você só tem um recorte do que funciona. É diferente, por exemplo, existe uma pessoa que, meu ideal de consumo, é católica, boa mãe, eu vejo uma mulher piedosa pelo que ela posta e ela tem um curso. Eu posso comprar esse curso se for algo que não for causar um prejuízo dentro da minha casa e eu vou participar desse curso. E aí eu vou seguir à risca para ver se dá certo? Não, eu vou olhar o que cabe dentro da minha família, né? E aí, o que cabe dentro da família, se for uma mulher casada com filhos, o que cabe dentro do meu relacionamento, se eu estiver namorando, se eu for noiva, se eu for recém-casada, ou o que cabe dentro da minha vida, se eu for uma solteira em busca do meu marido ideal. É nossa, isso. muito bom. Isso que você falou de, nossa, nunca tinha pensado nisso, mas muito bom de ver se comprar o curso, porque hoje também o problema dos cursos, por exemplo, fui uma pessoa muito resistente a fazer infoproduto, sempre me pediram, eu Sim. sempre muito resistente. Por quê? O problema dos cursos é assim, a pessoa vai fazer um curso, aí coloca lá, sei lá, não tô julgando aqui, mas assim, R$ 5.000 o curso. Pô, gente, quem vai ter R$ 5.000? Entendeu? Talvez a pessoa tenha, ou talvez a pessoa não tenha, mas ela vai querer ter pra falar, eu tenho agora, achei aqui. Ou eu não sou feliz ainda porque eu não tenho R$ 5.000 para comprar esse curso. Depois que eu fizer esse curso, eu vou ser uma nova mulher. Ou então depois que eu tiver os R$ 5.000 pra comprar o curso, aí os problemas Exatamente, estar exatamente. resolvidos. E não é bem assim, né? E você comentava um pouco assim sobre. Você falou que agora você tem uma filha adotiva com a sua avó, né? Sim, Como que tem sido essa experiência? Não precisa entrar em detalhes, obviamente, sim, mas assim, é, porque é uma coisa muito difícil hoje em dia de sim, uma pessoa assumir essa responsabilidade e cuidados com o outro, né? A gente sim, tem uma dificuldade grande em cuidar do outro hoje. Eu acho. sim. Eh, Quando eu nasci, eu morei na casa da minha avó, né. Eu sei que eu era muito chorona e muitas vezes minha avó precisava cozinhar comigo no colo, né. Eu tive uma experiência muitos anos atrás, uns 12, 13 anos, que o meu avô ficou difícil de morar dentro da casa de alguém. Ele fugia, às vezes ele era agressivo, né, e ele foi para uma clínica de repouso. E aí o que que aconteceu? Eu não quis que a minha avó passasse por essa situação. Então eu conversei com meu marido dizendo que era necessário, eh, a gente encontrar um lugar para minha avó. E aí ele falou: "Você quer trazer ela para casa?" Eu falei: "Eu quero". Ele falou: "Então vamos trazer". E aí foi assim: já que ela tá na minha casa, então agora eu quero o melhor para ela". Aí fui levando em médico, né, a gente foi se adaptando à rotina. Foi um aprendizado absurdo para os meus filhos. Eles ajudam a cuidar, eles, fazem ela rir quando ela tá de mau humor, né, porque é muito difícil você chegar nessa idade e precisar depender dos outros, né, uma pessoa que foi sempre tão ativa, né. Então assim, tem dias que eu tenho vontade de sentar no chão e chorar. Aham. Né, mas tem dias que eu paro e contemplo ela limpando a dentadura e falo: "Ai, Deus queira que um dia, se eu precisar, alguém Alguém faça faça isso. por mim". Nossa, É. bonito, bonito. E você falava um pouco da experiência dos seus filhos, né? Sim, De viver nessa realidade. Você como mãe, e o Paulo, obviamente, também te acompanha nisso, como que é para você, assim, passar, esses ensinamentos para seus filhos, né? Porque você falou uma coisa muito interessante no começo do podcast, eu vou retornar um pouco lá, que você falou assim, não adianta também a mulher trabalhar, às vezes, 18 horas por dia, 7 dias por semana,
e querer que, né, os filhos e o marido, que vai dar tudo certo. Não vai, obviamente não Não, vai. não vai. É a fórmula certa Vai. para não dar certo. Sim, Não que a mulher não possa trabalhar, mas sim, o que você falou eu achei muito bom, porque a mulher, eu percebo isso pela Jéssica. Todas as vezes que a Jéssica precisou sair para trabalhar por uma situação financeira nossa, que eu não estava conseguindo dar conta e ela, ou fiquei doente, como eu fiquei doente ano passado, que eu não consegui trabalhar, e ela precisou sair para trabalhar, nossa, virou um caos. Virou um caos. Porque pra gente funciona muito bem ela ficar em casa sim. e administrar as coisas e eu sair pra. Quem consegue é essencial que fique, principalmente quando as crianças são pequenas, né. Por exemplo, no meu caso foi um pouco mais fácil, porque como a vida inteira eu fui professora, eu trabalhava meio período, enquanto eu Hum, estava trabalhando eles estavam na escola, a gente saía junto, entendi. né, então, eu consegui participar mais da vida deles, mas eu acho que a primeira profissão da mulher é ser mãe, quando ela E você percebe uma diferença, não que seja melhor ou pior, tá? sim, Mas você percebe uma diferença de você ter, vamos dizer assim, aberto um pouco de tempo, ou até mesmo de dinheiro, né? sim. Pra passar com eles? Você acha que isso fez diferença? Com certeza, com certeza. E assim, na hora a gente não percebe, né. E até teve uma situação ano passado que me chamou um pouco a atenção. A minha pequena pegou uma agulha de crochê e começou a rodar, assim, na linha, né. Perto do Natal, eu resolvi fazer um jogo americano para o Natal e fazer uma bordinha de crochê, e aí ela ficou lá. Aí ela fez assim: "Mãe, você vai me ensinar?" Aí sabe quando cai aquela ficha? Eu falei: "Meu Deus do céu, eu nem vi que ela estava vendo eu fazendo crochê", Uhum. né. E aí a gente se pega nesse tipo de situação, né. Vou contar um outro caso, o ano passado eu não sabia que dar de presente para o meu filho mais velho. Falei: "Filho, me ajuda, o que que eu posso te dar?" "Ai mãe, não sei, faz o seguinte, compra um presente para você." Olha só. 16 anos, entendeu? Então assim, eu falo: "Não fui eu que ensinei, foi graça de Deus. Meu Deus, me ajuda a ensinar onde eu não consigo chegar." A gente não consegue fazer nada sozinho. Caramba. Nossa, pra ele falar pra te dar um presente, uma 16 anos, normalmente você tá naquela fase de querer as coisas, né? Então, os meus filhos, eles não têm o hábito de pedir coisas, nem para comprar em mercado, nem quando sai, nada, de pedir roupa. Eh, Assistem pouca TV, né. Acho que na nossa época era mais difícil, porque ficava um monte de propaganda, né, É, sim. pra comprar as coisas. Acho que hoje é um pouco mais fácil, mas eles não pedem, ganham de aniversário dinheiro e deixam lá o dinheiro guardado. É coisa São que a gente bem. São bem. e eu não sou muito econômica não, às vezes eu dou umas gastadinhas, mas é isso, eu acho que o o exemplo, né, a coerência entre o que você ensina e o que você vive, eu acho que Isso é é o um essencial, ponto. Isso é um ponto que eu essencial. queria que você abordasse até um pouco, falando assim de assuntos práticos, né, como terapeuta, do que a gente pode fazer às vezes para. Sei que é difícil, mas o que que a gente poderia fazer para tomar certos cuidados? Porque às vezes a gente fala assim, filho, precisa ir à missa, tá bom? Aí você precisa ir, olha, não pode ir de shorts, né? Não que não pode, mas é bom que você não vá, Sim, é bom que você não vá com camiseta de futebol, né? Pô, se arruma, entendeu? É uma horinha ali na semana que você vai. Aí o cara vai de chinelo, bermuda, ótimo que tá indo, louvado sim, seja Deus que tá indo. Mas entende a discrepância entre sim. você falar e viver? Então, mas, por exemplo, se você pede uma coisa e aquilo é explicado, né, então, os meninos não reclamam de ir de calça à missa, né, e sempre foi explicado: "Você não tem a roupa que você vai pra praia? Você não tem a roupa que você fica em casa, que você vai passear? Então você vai visitar Jesus, você vai estar lá, tem que colocar a melhor roupa, né. Não é uma presença se você fosse, sei lá, visitar Baile de gala. num baile de gala, ou se você fosse visitar, sei lá, o presidente, você ia de chinela havaiana? Não. Não, né, então assim, no mínimo uma calça, um tênis e uma camiseta, né. E foi uma coisa que foi interessante, eles sempre usavam polo pra ir à missa. Aí quiseram usar só camiseta, eu falei: "Tudo bem, mas evita estampa." Aí meu filho mais velho ganhou 2 polos, e aí ele resolveu usar pra ir à missa.
Aí eu falei, nossa, filho, você tá tão elegante. O outro fez, mãe, você pode comprar. Ó, aí ele pediu pra comprar. Pode comprar uma camisa polo pra eu ir à missa? Então, assim, você vai ensinando, e aí os mais velhos vão sendo exemplo dos mais novos. Talvez também porque você teve isso, né? Sim, A sua avó, aí você sim. pegou essa Minha avó, minha mãe, os meus pais. a sua mãe, com Foi assim. certeza, Sim, hoje você, depois os seus filhos, e os filhos dele, e os filhos dos filhos dele. exato. E Dani, uma coisa que eu tinha marcado aqui para te perguntar é assim, tem alguma coisa prática que a gente pode fazer para ajudar? é, eu sei que no caso da terapia você aprofunda isso de uma outra forma que é mais Sim, complicado a gente abordar aqui. Mas tem alguma coisa prática que nós, como homens, às vezes podemos fazer para ajudar nossas mulheres? Porque uma coisa que eu vivi e escuto sim, muito é que às vezes os homens não conseguem compreender as mulheres. E não é que a gente não consegue, é que tem coisa que é só de, sabe? exato. Quando você senta no bar com seu amigo e tá tomando Sim. uma cerveja e ele às vezes reclama da esposa e assim, nossa, mas a minha também, não sei o quê. Tem alguma coisa que dá pra. Eu acho que o importante é o exercício da escuta, né? Porque às vezes a gente só precisa falar. E se a sua mulher te procura para falar, é porque ela confia em você. Hum, Então, escute. Não precisa da solução. Da mesma forma, com os homens, quando contam para as mulheres do que estão passando, eles não querem a solução, já está na cabeça. e só Eles quer. só precisam falar, porque quando a gente fala, as coisas se organizam dentro da nossa mente. Ah, isso aí é legal, né? Isso é tanto para o homem quanto para a mulher. Então, o mais importante é saber escutar e apoiar. E Então, tem que ter uma comunhão ali de diálogo também, né? sim, Porque é às muito vezes. importante. E uma coisa, falando em diálogo, que eu acho que é essencial, nunca discutir na frente dos filhos. Boa. Se a coisa, alguém sai de perto, faz um combinado. Não, eu tô nervoso, eu vou para lá. Não faça isso, porque machuca muito, causa muito medo nas crianças. E a questão da autoridade que você falava um pouco mais, Sim. né? Teve uma situação recente que a Jéssica falou para um dos meus filhos, olha, você não vai ganhar tal coisa porque você fez isso, isso e isso, né? E eu olhando, tipo assim, nossa, mas não precisava de tudo isso, entendeu? Você pode não concordar, mas Eu fala fiquei quieto. depois, apoia e É, fala, ó, eu da falei, próxima vez, "Não, só vai ter ação." da próxima vez, e uma coisa também que eu acho que é muito interessante, que isso o Paulo desenvolveu de forma inata, nunca ninguém ensinou para ele, e poucos têm essa facilidade. Então ele viaja, ele fica longe, quando ele volta, ele dá atenção para todo mundo, e aí ele sentava comigo, ficava às vezes no sofá, às vezes a gente sentava, e aí vinha um filho pendurar nele. Não, agora você vai pra lá. Agora é meu momento com a mamãe. Ah, fala sobre isso, porque assim, o casal também, conforme vão vendo os filhos, acaba se abandonando, Sim, entre aspas, e colocando às vezes os filhos também em primeiro lugar e mata ali a exato. relação de. Você até Sempre, comentava que seus pais até hoje são namorados e sim, tudo mais. sempre na vida da mulher, o marido em primeiro lugar. E na vida do marido, sempre a mulher em primeiro lugar. Depois vem os filhos. Tirando uma situação, por exemplo, o filho tá com febre, não dá pra eu colocar o marido em primeiro lugar, né? Mas numa situação comum, s- é, seguindo isso, o resto se encaixa. E essa que você comentava com o Paulo, que ele faz muito bem, essa organização de vocês, vamos dizer, esse combinado de ter um momento para vocês também faz muita diferença, né? Faz bastante diferença. A gente não consegue planejar muito, não. Ah, agora vai. Uhum. Por exemplo, ontem o nosso momento foi, eu ia confessar, eu tinha que passar no mercado, ele foi junto comigo e a gente foi conversando e aí a coisa aconteceu. Porque a gente tem que aproveitar as oportunidades também, né? Assim, eu vou criar um clima especial, tem que ser um jantar, tem que ser num restaurante. Não, tem que ser da forma que... E também não dá para fazer um cronograma, né? Não, Nossa. mas é importante que aconteça, inclusive as saídas, né? Ai, tem muitos filhos pequenos, sempre tem uma avó, uma tia, alguém que pode olhar para que não perca esse momento dos dois juntos. Isso foi muito legal. Vou comentar aqui um negócio que eu resgatei. Uma vez a Dani falou pra nós, né? A gente ia na casa dela e tal. E ela falou pra mim com a Jéssica. A Jéssica tinha tido o quarto filho. Ela falou assim: olha, o dia que vocês precisarem sair, ou ter um momento de vocês, ou sei lá, né? Acho que você não tava cuidando da sua avó ainda, mas se vocês precisarem, contem comigo, me liguem, a gente organiza, tal, tudo, né? Ou procurem alguém da paróquia, amigo, rede de apoio, familiar,
porque é importante. E isso é uma coisa que a gente aprendeu com você. Olha Foi, só. foi bem legal. Nem lembrava. Nem Tá lembrar, mas vendo? pra Por gente isso que a sempre gente tem que tomar cuidado com o que fala e como age, porque as pessoas vão se espelhando. pra bom ou pra ruim, né? Exato, exato. Dani, uma das perguntas que eu tinha colocado aqui a gente quer ser feliz ou parece ser feliz? E a segunda o que que você acha, né? Tendo agora como terapeuta e também a sua experiência, o que que você acha que preenche o coração humano? Difícil, Isso né? é profundo. Difícil, né? É, Porque eu sei que para cada pessoa vai ser uma coisa, né? o que preenche o coração humano é uma coisa só, é Deus. Isso é incontestável. Mas assim, o que eu preciso para ser feliz? O céu. Então assim, não dá para ser feliz. Nós temos momentos de felicidade, né? Mas ser feliz o tempo todo não Ser dá. feliz o tempo inteiro, não, porque, por exemplo, você não vai ser feliz se você queimar a mão na panela. Aquela hora tá doendo, né? E Então, tudo bem você ficar pé da vida. exatamente, mas assim, a vida vai passando por altos e baixos. Então, conseguir ver a alegria naquele momento. Eu passei por uma situação, essa semana foi muito engraçada. Eu estava muito brava, né? E aí eu precisei tirar meu carro do lugar. Eu não vou contar em detalhes o que Claro. aconteceu, mas assim, tinha uma pessoa encostada no carro. Quando eu liguei o carro, ela levou um susto e eu comecei a dar risada. Aí eu falei assim: "Como Deus é engraçadinho", né, eu estava muito nervosa, aconteceu uma coisa ali que me fez sair do foco do que eu estava brava, eu tive que ir até o carro. E aí eu achei engraçado que o rapaz levou um susto. Ele não viu eu dando risada, eu não foi nenhuma exposição, mas eu falei assim: "Olha só como Deus é no pequeno". Então, pra gente encontrar a felicidade, pra gente ter momentos felizes, a gente precisa enxergar esses momentos. E aí é só Então, estando na presença de Deus. que eu acho que o difícil é enxergar esses momentos, né? É. Porque, por exemplo, às vezes, eu pelo menos não, mas você bate o dedinho na quina, você não vai falar assim, ai, que bom, Senhor, louvado seja Deus. Não, você vai ficar pé da Não, você vai vida. ficar bravo. É, né? Mas, de repente, você bateu o dedinho ali e, sei lá, não aconteceu outra coisa depois. Ou não, só bateu o dedinho. Ai, é bom eu lembrar que eu tenho dedinho, porque quando eu não bato, eu nem sei que ele é importante. Se você pudesse, uma outra pergunta que eu notei aqui, se você pudesse dizer algo para as mulheres, né, que se sente insuficiente, para essas mulheres que acham que são insuficientes, o que que você diria ou aconselharia a elas? Hum, eu acho que ao invés de eu dar um conselho, eu vou pedir para que façam um exercício. Ótimo. Que parem na frente do espelho e olhem para si própria no reflexo do espelho. E aponte as coisas positivas que vocês têm. Porque com certeza tem, só não conseguem enxergar. Então, se criar o hábito desse exercício, eu acredito que elas vão acreditar mais na potência delas, né? Tira um pouquinho essa coisa de querer entrar num perfil específico e se tornar aquilo, e enxergar aquilo que ela tem de melhor. Muito bom. Você tem algum santo de devoção? Você devota de algum santo? Eu E por quê? você sabe que, assim, eu sempre gostei muito de São Bento, e Estamos era aqui pertinho, inclusive, é, com você, então, né? e assim, era um amor, assim, não sei por quê. E assim, sei a oração dele, mas nunca fiz novena, nunca fiz nada, nunca pedi nada pra ele. Então, eu por muito tempo na minha vida, eu tive ele, assim, que eu tinha um carinho especial, né. E de uns tempos pra cá, eu tenho me encantado com São Tomás. Então, eu tô passando por um processo de estudo, de aprofundamento, porque não dá para ser psicoterapeuta sem estudar. São muitas as dores, a gente precisa conhecer, né, Como para diz, não banalizar. como dizem os jovens hoje, são muitas camadas. Exatamente. Então, assim, ele eu acredito que ele tem me inspirado, né, então, é a oração dele que ajuda nas questões do estudo, alguns livros que eu tenho dele, que eu percebi que eu amo ler as coisas baseadas nele. Então eu tô num momento de amor com
com os escritos de São Tomás, estou fazendo a meditação da Quaresma, tenho até postado no meu Sim. Instagram, ela é baseada na meditação da Quaresma de São Tomás, então eu acho que é quem está por perto ultimamente. São Tomás de Maravilha. Aquino, né? Virou íntimo, né? Virou São íntimo. Tomás. E Dani, pra gente finalizar assim, queria que você deixasse uma mensagem naquela câmera ali, se você puder, justamente para essas mães que acham que são os piores seres viventes da face da Terra, Sim, mas a gente sabe que elas estão dando a vida também, né? Por sim, essa maternidade, por essa vocação que Deus deu, né? sim. Em primeiro lugar, você já é especial porque você é mãe, né? Porque você disse o seu sim para cuidar de uma vida, para abrir mão de uma série de situações e benefícios para ajudar essa criança a viver, né? A dar instrução, a ensinar como a vida deve ser. Então, acredito que isso é o melhor, né? Então, você está doando a sua vida por outra pessoa. Então, você é especial e você foi escolhida por Deus para ser mãe. Então é isso, gente. Só uma coisinha, Claro, claro. eu trouxe uma coisinha Um para você. presente? Um presentinho, um mimo. Olha só. Você para Jéssica e para as crianças. Que coisa boa. Ela não vai chegar pra eles, né? Vai sim. Vou mandar uma foto para Jéssica. Não dá registrado. Tá registrado. Obrigado, viu? Depois Imagina. com todo carinho e amor. E, gente, esse foi o episódio de hoje. Eu fiquei muito feliz aqui de poder também descobrir quais são os anseios e as felicidades que uma mulher tem, porque eu acho que eu, como homem, também tenho a obrigação de ajudá-la no que for possível, né? Estar Sim. ao lado dela. E Dani, não esquece, por favor, de deixar o seu Instagram. Meu Instagram é psi.clínica. É isso? Ou tá como Não Dani? lembro. Deixa eu ver. Acho que é Dani. Nossa, eu não lembro meu Instagram. Eu acho que Gente, eu entrei no Daniela. Instagram faz uns 7, 8 meses. Eu era muito resistente a Tá isso. como Daniela, com 2 L's. Daniela, Tá vendo? psi.clínica. Então é Daniela PSI.clínica. Daniela Agora com sim. 2 L's. 2 L's. Até eu escrevi o nome da minha prima errado. Mas tudo bem, porque é Dani, né? É Dani. Eu Mas falo é tanto Dani que a gente E esquece. se por um acaso você assistir esse vídeo, tiver alguma dúvida, quiser algum conselho, pode escrever lá que eu respondo para você. Isso aí. Dani, obrigado por você ter Sim. vindo aqui. Que Deus te abençoe. Amém, você Por você também. ter aberto esse tempo, esse sacrifício, ter deixado sua família e ter compartilhado com a gente. Imagina, foi um prazer estar aqui com você. Obrigada, viu, Bruno? Até o próximo.